Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje é dia da gente descobrir juntos os segredos por trás de um dos maiores mistérios dos anos 80. Afinal de contas, chega a ser bizarro relembrar que praticamente toda a casa tinha alguns quadros misteriosos que ninguém sabia a origem, mas invadiram o Brasil com crianças chorando, praticamente pedindo ajuda para quem olhava para elas, e antes mesmo de Jurassic Park, dinossauros vivendo entre carros e seres humanos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, se você viu ou teve alguma dessas imagens em casa, quer saber se realmente eram amaldiçoadas e de onde vieram, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui, vai fazer a lição. E a gente já começa falando do quadro Dinossauro na Estrada, lembram desse? Era uma imagem que mostrava um brontossauro tranquilão em uma rodovia movimentada dos anos 80 e um carro tombado, parecendo que o motorista se assustou com a presença do bicho, que não estava nem aí para o movimento dos outros carros. Mas e qual a origem dessa imagem? Eu garanto que muita gente fez essa pergunta. Bom, essa imagem foi criada em 1980 pelo artista suíço Giuseppe Ritmando. E a coisa toda foi meio por acaso, já que ele recebeu uma encomenda de um amigo chamado Albert Ernst, um camarada que era dono de uma galeria de arte em Zurique. O tal Albert estava montando uma exposição que ia se chamar Green 80, na cidade de Basileia, e pediu para o Richmond algo que fosse inédito e chamasse a atenção do povão que fosse na exposição. E aí, como todo mundo gosta de dinossauro, o suíço pensou em fazer uma imagem de um dinossauro no alto de uma montanha, para mostrar como era a natureza pré-histórica. Só que como o negócio era chamar a atenção, o Ernst pediu para o Richmond pintar algo que ninguém imaginasse ser possível na época, e como o Spielberg ainda ia demorar mais de uma década para trazer os dinossauros para a atualidade, o artista foi lá e imaginou algo realmente original, muito antes da gente se acostumar com dinossauros correndo na atualidade da tela quente. Tela Quente Especial apresenta a maior bilheteria da história do cinema, Parque dos Dinossauros. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, no filme mais esperado do ano. De Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros, filme inédito, vencedor de 3 Oscars. Hoje, em Tela Quente Especial. Foi assim que surgiu o quadro Dinosaur of the Autobahn, conhecido aqui no Brasil como Dinossauro na Rodovia. E aí não demorou muito para a arte realista do pintor suíço ganhar o mundo, conquistando primeiro a Europa e depois os Estados Unidos. E dizem que quem primeiro trouxe essa arte aqui para o Brasil foi uma empresa gráfica chamada Litografia Martinelli Limitada. E logo a tendência se espalhou e era chique, era bonito ter um desses quadros de dinossauro enfeitando as salas de casa e comércios do Brasil. Apesar dessa grande fama do quadro no mundo todo, o Richmond acabou não lucrando muito, já que ele vendeu os direitos da imagem para a exposição por meros 4.000 francos. O que daria hoje em dia mais ou menos 20 mil reais, e nem a assinatura dele pôde aparecer na imagem. Mas e aí, já tiveram um desses quadros do dinossauro na estrada ou dinossauro na rodovia em casa? Comenta aqui que eu quero ficar sabendo. Agora, se o quadro do dinossauro só chamava atenção, era curioso, tinha uns quadros que ninguém entendia porque todo mundo queria ter em casa. Lembram das imagens das crianças chorando? Ninguém entendia, mas todo mundo tinha suas imagens tristes e melancólicas na sala. E olha, teve uma época que isso chegou a causar pânico na época da informação boca a boca, né? A galera apavorou achando que esses quadros eram amaldiçoados. E eram crianças que quase sempre olhavam fixamente para algum lugar e pareciam estar pedindo ajuda para quem se arriscava a encarar a tela. E talvez aqui no Brasil, o quadro mais popular dessa série era o que trazia um menino loirinho com olhos azuis tristes e profundos.
Esses quadros ficaram populares na Europa a partir dos anos 70 e se espalharam pelo mundo, incluindo aí os Estados Unidos e o Brasil, no início dos anos 80. E por mais que tivessem fama de amaldiçoados, de quadros tristes, todo mundo queria ter um desses em casa. Então, isso aumentou ainda mais a aura de mistério em torno dessas imagens e isso chegou a causar pânico na Inglaterra. Acontece que por lá, vários relatos de casas sendo destruídas por incêndios começaram a se espalhar e na maioria dos relatos, as pessoas diziam que a única coisa que sobrava entre as cinzas e os escombros eram essas imagens das crianças chorando. Publica um artigo escrito pelo jornalista John Murphy sobre as consequências do incêndio de uma casa local. Mas, segundo John Murphy, essa não era uma história comum. Porque apesar das chamas terem reduzido a casa e quase tudo dentro dela a cinzas, um objeto conseguiu escapar. Uma cópia de um quadro representando o menino que chora. E como dá pra ver, essa lenda urbana até mesmo foi motivo de matéria sensacionalista por parte do famoso jornal The Sun, que ainda promoveu uma campanha para que todas as imagens fossem queimadas, tudo para terminar de vez com a maldição das crianças que choram. E a lenda urbana dizia que esses quadros foram pintados no início dos anos 50 por um pintor italiano chamado Giovanni Bragolin, e que ele reuniu várias crianças que eram órfãs do final da Segunda Guerra Mundial e pegou toda essa tristeza da criançada para colocar nos quadros e ficar rico. Inclusive, falavam que o quadro mais conhecido aqui no Brasil, o do menino de olhos azuis, ele era filho do pintor e a criança foi torturada pelo pai para que fosse captada a imagem dela chorando. Quando terminou de pintar os 27 quadros, o Giovanni Bragolin tentou vender as obras, mas ninguém quis comprar. Com isso, o pintor cometeu suicídio colocando fogo na própria casa e antes disso amaldiçoou os quadros, que ainda continham imagens subliminares que mostravam as crianças sendo realmente torturadas para ficarem tristes enquanto posavam para o pintor, e isso era feito pelos próprios pais, que em troca receberam dinheiro para poder comprar comida para o resto da família. Mas será que essa maldição realmente existiu? Será que realmente foi verdadeira? Bom, fora o fato de parecer realmente ser uma maldição ficar olhando para esses quadros dessas crianças tristes e o tal do pintor ser realmente italiano, o resto foi conversa para boi dormir. Na verdade, o artista se chamava Bruno Amadio e pintou as 27 crianças para uma série de quadros chamada Gypsy Boys. E ainda no início dos anos 50, quando ele fez as obras, vendeu muitas e muitas imagens e chegou a ficar bem popular na Europa. E aí, tudo foi esquecido, as décadas se passaram e lá pela segunda metade dos anos 70, sabe-se lá por quê, as obras voltaram a ficar populares na Europa e o pintor inclusive foi encontrado vivo na Itália e dizem se divertia demais com toda essa lenda urbana que foi criada em cima das imagens das crianças que choram. Então, ele jamais se suicidou e morreu de causas naturais em 1981. Antes de ver as obras se tornarem uma mania mundial, incluindo aí o Brasil, e até mesmo se tornarem motivo de histeria no Reino Unido. Inclusive aqui no Brasil, tem gente que jurava de pés juntos que ainda nos anos 80, o Fantástico fez uma reportagem trazendo evidências sobre os quadros serem realmente amaldiçoados. Mas, no entanto, nunca conseguiram provar que a tal reportagem realmente existiu. E aí, vocês também se assustavam com essas imagens das crianças que choram ou só ficavam incomodados por parecer que elas estavam olhando pra gente? Comenta aqui que essa eu quero saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.